Passo a passo de como eu alugo os meus carros para motoristas de aplicativo. Esse é o vídeo parte 2. Faltou poucas coisas aqui para eu explicar para vocês de como eu faço esse empreendimento de locação de veículos. Se a minha voz estiver um pouco estranha por causa que o meu nariz está um pouco congestionado, mas não vai impedir que eu passe essa informação aqui para vocês nesse vídeo. Concluindo aí como que eu faço esse empreendimento, e você também pode fazer, é só você se organizar, certo? Que você pode estar fazendo esse empreendimento aí, que é o empreendimento de uma renda passiva, mas com um retorno bem bacana. O que acontece? Eu expliquei ali as informações de como que eu faço ali, em relação a perfil de pessoas e tal, qual pessoa você tem que dar preferência, qual pessoa você tem que fugir, certo? Caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar ali no vídeo e assistir novamente. Agora, nesse vídeo, eu quero falar o seguinte, relação a valores. Desculpa, relação a valores, ok? Os meus veículos, certo? Eu tenho um Fiat Mobi, ano 2022, um Uno 2013, né? Um Uno Vivace, 3 Kwids, que variam na faixa ali de ano 2018, mais ou menos, e o meu carro de uso pessoal, que é um Sandero. Então, o que acontece? Eu tenho 5 veículos disponíveis para locação. O meu Sandero, que ele é ano 2018, eventualmente eu alugo também para algumas pessoas aqui que eu conheço, certo? Porém, como que eu faço? Aí eu alugo somente para 1, 2 dias, certo? E o valor é maior, entende? Por quê? Porque como eu alugo para motoristas de aplicativo, é um contrato onde vai mais dias e tal, né? São 3 meses, aí eu cobro o valor X. Quando é dias assim pontuais, por exemplo, um final de semana, eu alugo sem contrato, certo? Coloco a pessoa ali como condutor principal do veículo, certo? Inclusive, nesse final de semana, nesse dia de domingo, eu loquei. Eu entreguei o veículo ontem à noite para um conhecido meu, certo? Para ele, para a esposa dele, eles iriam viajar e vão me entregar hoje à noite por R$ 150. Coloquei ele como condutor principal ali. Ah, Taylor, é barato, é caro. O que acontece? Como hoje eu tinha algumas atividades para fazer e não iria usar tanto o carro, então eu aluguei, porque então o carro tá produzindo grana, né? Dinheiro, não tá ali parado, certo? E eu vou fazer as outras tarefas aqui. Então é uma renda passiva com valor interessante. E os outros carros já estão todos alugados. Porém, quais os valores que eu alugo os carros? Como que eu faço? É um calção, eu sempre peço um calção de R$ 1.300, mais a semana adiantada, antecipada, juntamente com o calção, de R$ 650. Como que fica então? Fica R$ 1.950 para a pessoa retirar o veículo e os demais pagamentos serão semanais. Eu sempre faço assim, ó, quando eu vou lá no cartório alugar com a pessoa, por exemplo, eu fui na segunda-feira às 14 horas. Eu começo a cobrar da pessoa na próxima semana, na terça-feira. Entendeu? Aquele dia ali, vamos dizer que eu dou de cortesia, até porque já é tardezinha, já é tardezinha, entendeu? Então eu faço isso pra uma goela ali pra pessoa, entende o que eu quero dizer? Então, os veículos eu alugo por R$ 650 semanais. Só retira o veículo com os R$ 1.300 de calção e mais de semana antecipada. Já fiz de outra forma, já fiz somente com calção, certo? Para a pessoa me pagar depois, ali, quando vencer a semana. E o que que aconteceu? Às vezes a pessoa atrasava e tal, daí quando acontece isso, a pessoa já rodou uma semana. Quer dizer, metade do calção que ela já deu já foi comprometido. E se porventura a pessoa fez alguma manutenção quando vê, entende? Então, é pura estratégia, é pura estratégia. Então é o calção e mais R$ 650 antecipado para retirar o veículo. Se vir com história triste, eu não alugo. Teve amigo meu que ele era um senhor já tinha 60 e poucos anos. E ele queria alugar um dos carros. Ele falou, teve que você alugar um dos carros, tu vai ver e tal, enfim, né? E, e ele não trabalhava mais, cuidava da mãe dele, assim, tal, dele. Foi que eu aluguei. Aluguei um Uno pra ele, um Uno Vivace. Aluguei pra ele por R$ 650, tá? Somente a semana antecipada. E o calção ele não me deu. Aí, como que eu fiz para deixar acessível para ele? Eu diluí o calção para ele me pagar R$ 100 por semana a mais junto com o aluguel. Eu falei para ele assim, ó,
de suma importância a gente ter o calção. O calção é uma garantia se vir a acontecer alguma coisa, entendeu? E então a gente faz assim, ó, tu me paga o calção diluído. Mas ele me pagou a semana antecipada, né, os R$ 650. Quando venceu aquela semana, chegou no dia de me pagar o aluguel da próxima semana e mais uma parcela do calção, adivinha, ele não tinha o valor. Eu falei, cara, e aí o valor, não sei o que, tava com uma história lá, aquelas histórias, né? Cada um tem a sua história, né? Ele contou aquela história, ok, não pagou. Ok, no dia seguinte ele ia me pagar. Chegou no dia seguinte, também não me pagou. Me contou uma história e tal, enfim e tal, né? Como era um amigo, eu deixei o terceiro dia. Chegou no terceiro dia, adivinha? Não me pagou. E o que eu fiz? Eu fui lá e busquei o carro. Eu entreguei o carro para ele. Era o meu carro de uso pessoal, não tinha nem seguro. Eu botei seguro para alugar para ele, eu mandei lavar o carro para alugar para ele, eu botei alarme no carro para alugar para ele, porque não tinha essas coisas. Eu mandei lavar o carro para entregar para ele, entreguei com um pouco de gasolina. Ele me entregou o carro sujo, ele me entregou o carro seco, na reserva, com a reserva piscando, sem gasolina, e não me pagou. Até hoje ele não me pagou os 3 dias que ele trabalhou. Então o que acontece? Se ele tivesse me pagado o calção, eu não teria saído no prejuízo. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa se preservar de possíveis caloteiros. Apesar de a gente já nos direcionar sempre para um perfil específico, um perfil de pessoas íntegras, pessoas honestas, né? A gente também tem que se preservar, juntamente, claro, com o contrato. E com esse senhor eu fiz o contrato. Só que daí até eu botar ele na justiça, por causa de 3 dias, sendo que era um amigo meu também, né? Hoje já não somos mais amigos, é claro, né? Então, se eu tivesse pedido contrato ou se eu não tivesse alugado, não teria passado por essa situação, entendeu? Então é isso. Daí, o que acontece? Hoje, os Kwids e o Mobi eu alugo por 650 a semana. O Uno, como já é um carro de ano mais velho, é 2013, esse eu alugo por 1.100 o calção, certo? E mais 550 da semana, entende? Então, a pessoa que retirou o veículo, ela teve que pagar 1.650. Não cedo para a história triste, não negocio com quem não tem os valores totais ali para pagar. Não dou goela em relação a atraso, coisas assim. Eu explico tudo isso para a pessoa, falo e também tenho um contrato. Outras pessoas, já conversei com outras pessoas que fazem esse tipo de empreendimento, né? Esses dias mesmo estava conversando com um rapaz, ele falou que tinha 2 carros, dois carros ali, um era HB20 e um outro era um outro carro ali na faixa de valor ali de um HB20 que era valor mais ou menos de R$ 60 mil, certo? Eu fiquei pensando comigo, ele aluga R$ 700 a semana, um HB20 e o outro carro, vamos supor que seja 2 HB20 porque eu não me recordo do nome que ele falou. Beleza, 2 HB20, R$ 60 mil cada um, dá R$ 120 mil de investimento. E ele aluga a semana R$ 700 cada um. Pensa comigo, você pode comprar, em vez de comprar 2 HB20, você compra 3 Kwid. Né? Varia ali na faixa de 39 e 40 mil. Um Kwid ali no ano 2017, 2018, com baixa quilometragem, um carro seminovo com procedência. E você aluga cada um por 650, R$ 600, dependendo do estado, dependendo da região que você mora, entende? Vale muito mais a pena. Então, por isso que assim, ó, tem que ser estrategista, entendeu? Vai ter pessoas para alugar. Tem gente que às vezes me procura e diz que só quer carro sedã. Eu não tenho carro sedã, entendeu? Mas tem várias outras que estão querendo. Entende? Então a gente não precisa ficar pensando assim, não, vou comprar um carro sedã porque tem gente que quer carro sedã e eu não tenho carro sedã, daí eu pego de alugar. Pede de alugar para esse que quer um carro sedã, mas tem 10, 20 querendo alugar aquele carro ali. Aí você só precisa ser seletivo no perfil, entende? Eu acho que, então, cuidar a questão ali dos valores, né? Cobrar ali certinho, né? Não ficar cedendo para história triste, para cara que já não tem o dinheiro total ali para pagar, né? Escolher os carros certinho, entendeu? Pegar carro com procedência
E é um ótimo empreendimento. Esse é um dos empreendimentos que eu faço, certo? E no começo ele tive vários prejuízos, né? Vários prejuízos. Todo dia a gente está sujeito quando você está empreendendo, né? Mas uma coisa que é importante mesmo, como eu já falei para vocês, a questão do contrato, né? No, no, no outro vídeo eu deixei meu WhatsApp no primeiro comentário fixado, para se caso quiser entrar em contato comigo, para adquirir um contrato, um modelo de contrato eu forneço. Nesse aqui eu também vou deixar também, porque é importante, entendeu? Tem que fazer um negócio para bem amarradinho, para minimizar o máximo possível os prejuízos, né? Outra coisa também, tá? O contrato, ele precisa ser autenticado em cartório, certo? E o contrato, por que que o contrato é tão importante? Sendo reconhecido lá no cartório, vocês dois assinarem, né? Você que está alocando o veículo e a pessoa que está alugando, vocês dois assinarem o contrato lá no cartório e reconhecerem, pagarem lá as taxinhas e tal, enfim. Isso é uma forma muito importante de você se preservar, porque e se aquele motorista ali estiver fazendo alguma coisa ilícita? É claro que com, com a com a seleção que você vai fazer de escolha de motoristas, você vai minimizar isso daí, o risco de acontecer isso daí, praticamente 90, 95%. Mas sempre existe uma porcentagem. Todo empreendimento que você fizer tem risco. E nesse não é diferente. Você não conhece aquela pessoa. Nunca vou conhecer ninguém, nem seu amigo, nem seu cônjuge, você nunca vai saber 100% o que se passa daquela pessoa, as intenções daquela pessoa. Então você precisa sempre pensar em se preservar, fazendo um contratinho ali, porque se acontecer alguma coisa, se ele sofrer um acidente, se ele tiver dirigiu alcoolizado, se ele fez qualquer coisa e aquele carro está no seu nome, mas você tem o contrato e é isso e esse será sempre o seu argumento perante qualquer acusação, alguma coisa do tipo. Se ele dirigiu alcoolizado, se ele fez qualquer coisa errada, você tem um contrato que vai ser a sua defesa, entende? Mas lembrando, com a seleção dos motoristas, sendo criterioso em relação aos motoristas, esse tipo de situação ela diminui cerca de 90 a 95%. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Eu tive uma ocasião onde um dos meus carros foi preso e eu só consegui tirar ele justamente por causa do contrato. O rapaz que alugou estava carregando droga, entendeu? E isso foi uma dor de cabeça que eu tive assim, ó, jamais vista. Mas se eu não tivesse o contrato, eu iria perder o carro, entende? O prejuízo que eu iria tomar. Isso era... Eu estava recém começando a fazer esse empreendimento. Então, o contrato, ele é de suma importância, entendeu? E até mesmo para passar uma seriedade para a pessoa pensar assim, opa, peraí, esse negócio aqui não é de qualquer jeito que o cara tá, né, fazendo, tudo é alinhadinho, ajustadinho, né? Então é isso daí, né? Outra coisa que eu quero recapitular aqui em relação à quilometragem, tá? Do veículo é que se eu boto de limite de quilometragem. Eu não coloco limite de quilometragem, né, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, justamente por quê? Por causa que limitaria muito o ganho do motorista, certo? E outra coisa, Taylor, mas então ele vai rodar um monte com o teu carro e tal, enfim, com o meu carro e eu vou sair no prejuízo. Não, sabe por quê? Por causa que acontece. O, 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 a pessoa ela vai conseguir trabalhar até certo ponto. A pessoa ela quer descansar também. A pessoa quer descansar, a pessoa quer ter seu momento de lazer. Então ela não vai trabalhar 24 horas por dia. Lembrando que é um condutor. Você vai ficar vendo ali, ó. Todo período ali que ela mandar para você a quilometragem do carro, você vai ver, essa pessoa ela rodou tanto na semana. Você faz ali o cálculo ali, ela rodou tanto por dia. Entendeu? Então, aí você vai ter um controle ali. Daqui a um pouco, nossa, essa pessoa rodou todo esse período de tempo, mas como isso é possível? Então ela não dormiu. Aí você pode desconfiar que ela está cedendo o carro para uma outra pessoa.
E o que que é isso? Isso é quebra de contrato. Você pode ir lá, conversar com ela, né? Dizer que tu quer pedir para ela trazer o veículo, pegar o veículo, entendeu? E não devolver o calção para ela porque é uma quebra de contrato, porque todo ser humano precisa dormir, ninguém consegue trabalhar direto, entendeu? Então esse controle você vai conseguir ver através do rastreador, através do controle de quilometragem, entende? Então acho que isso que é uma coisa que você acaba não precisando colocar limite de quilometragem justamente por causa disso, né? E aí a pessoa às vezes ela vê assim, ah, nossa, bah, não tem limite de quilometragem, né? Mas ela tem um limite de produção dela mesma, entende? Só que o que acontece? Uns conseguem trabalhar mais, outros trabalhar menos, mas todos nós temos limite. Então, eu acho que não tem essa necessidade, eu não vejo essa necessidade de colocar limite de quilometragem, mas é um atributo a mais que você pode dizer para aquela pessoa, ó, né, para a pessoa que quer alugar o seu veículo, ó, as locadoras botam limite de quilometragem. Comigo não tem limite de quilometragem, né? É um atrativo a mais, entende? Então, só para tirar essa dúvida aí, né, porque eu vi que tinha pessoas ali, né, em relação a algum crime, alguma coisa também, você tem um contrato, qualquer coisa, né, você pode acionar seu advogado, você tem um contratinho ali que é a sua defesa e tal, né, é suma importância, né, se você não tiver o contrato, aí sim você tá perdido, né. Lembrando, precisando, eu tenho para ofertar, só me chama no WhatsApp ali, link no primeiro comentário fixado. Então se você gostou desse vídeo aí, se você se identificou comigo, um cara comum querendo subir na vida, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é isso aí.